Olá para todos, graça e paz. Professor especialista João Hélio de Almeida, graduado em História e especialista em Ciência das Religiões pela Universidade Federal de Sergipe, professor da Rede Pública Estadual de Ensino, lotado no Colégio Estadual Professor Arthur Fortes, em Carilha, Sergipe. E agora comentando sobre ensino religioso, produzindo aqui uma videoaula introdutória sobre ensino religioso, ok? Vamos aqui inicialmente entender algumas coisas, sabendo que a primeira unidade do ano letivo 2021 daqui da rede estadual de Sergipe propõe que façamos uma revisão de conteúdos daquilo que foi visto no ano letivo 2020. Como o ano letivo 2020 foi um ano atípico, devido a alguns imprevistos, de acordo com a quarentena, com a pandemia provocada pelo Covid-19, nós temos algumas coisas para serem revisadas do ano letivo 2020, que é a nossa introdução para começar o ano letivo 2021. Portanto, a primeira coisa que eu estarei comentando com vocês é sobre o que é ensino religioso, o que é religião. Nós temos que diferenciar essas coisas, temos que procurar compreender bem cada uma delas, ok? Então, primeiro eu vou comentar sobre a nossa disciplina, ensino religioso, e depois comentar sobre o que significa religião. Eu acredito que para que possamos iniciar uma revisão sobre uma disciplina, nós temos que primeiro entender o que é essa disciplina. Eu gosto sempre de definir ensino religioso não a partir do que está em livros, não a partir do que os outros acham, mas com o passar do tempo, com a experiência de ensino dessa matéria, juntamente com os alunos, nós criamos essa definição de ensino religioso. Então, vamos lá. O que é ensino religioso? Resposta: é o conhecimento a respeito dos diversos tipos de pensamento e sentimento religioso ou não religioso e sobrenatural, como milagres, aparições, manifestações, etc., no tempo e no espaço. Repetindo, ensino religioso é o conhecimento a respeito dos diversos tipos de pensamento e sentimento religioso ou não religioso e sobrenatural, como milagres, aparições, manifestações, etc., no tempo e no espaço. É isso que é ensino religioso, é isso que nós estudamos. E o que é religião? Religião é o ato de religar o ser humano àquilo que ele considera sagrado. Repetindo, religião é o ato de religar o ser humano àquilo que ele considera sagrado. Observação. E, por favor, prestem bastante atenção nessa observação, que essa observação que eu vou comentar aqui, ela estará norteando toda a nossa disciplina do primeiro ao último dia de aula, que é o seguinte: o ensino desta matéria, o ensino da matéria de ensino religioso não é doutrinário, não estamos aqui para doutrinar ninguém, para fazer ninguém ou alguém acreditar em alguma coisa. Não estou aqui para convencer ninguém do que seja certo ou do que seja errado. Não é esse o propósito da matéria de ensino religioso. Não é esse o meu propósito enquanto professor. Nós defendemos o respeito e a tolerância. Repito, defendemos o respeito à diversidade religiosa e defendemos a tolerância entre os credos religiosos. É essa a proposta da disciplina, ok? Agora vamos comentar mais detalhadamente essas definições que eu dei. Quando eu digo que a matéria de ensino religioso procura trazer o conhecimento a respeito dos diversos tipos de pensamento e sentimento religioso, já diz muita coisa, porque é uma disciplina um pouco diferente das outras disciplinas, como História, que é outra matéria que eu ensino, Geografia, Matemática, Ciências, etc. A diferença
é que ensino religioso também trabalha com sentimento e não só com conhecimento. E quando eu falo aqui de sentimento religioso, estou falando de fé, estou falando de crenças, estou falando de crendices, daquilo que está no sentimento, daquilo que está no coração, no íntimo do ser humano. Nós também estudamos esse tipo de saber, que é o sentimento religioso ou não religioso. Veja bem o que eu disse. Nós estudaremos o pensamento e o sentimento religioso e também o pensamento e o sentimento não religioso, que é a descrença. Então, nós também estudaremos coisas como o ateísmo, que é o ato de não acreditar na existência de um ser divino ou seres divinos, angelicais, demoníacos, fantasmas, aparições. O ateísmo não acredita em absolutamente nada que seja da área do sobrenatural. E também em ensino religioso, nós estaremos estudando o sobrenatural. O que significa sobrenatural? Sobre, acima, aquilo que está acima do natural, que vai além do natural, aquilo que vai além do que a ciência pode explicar. É isso que o ensino religioso também traz. E o que seria esse sobrenatural? São exemplos de sobrenatural. Milagres. Aí alguns dirão, eu acredito em milagres. Outros dirão, eu não acredito em milagres. Pouco importa. Não estamos aqui tentando convencer ninguém ou desconvencer ninguém. A intenção aqui é mostrar que há pessoas que acreditam e existem relatos. Existem pessoas que mostram laudos de exames com doenças gravíssimas e essas pessoas pedem orações, procuram atendimento religioso das diversas formas possíveis. Aquela pessoa está desenganada pelos médicos achando que tem poucos dias de vida, mas depois de uma série de orações ou outros tipos de procedimentos mágicos ou religiosos, crenças, promessas, ou seja lá quais meios essa pessoa procure, depois de alguns dias ou semanas que procura um médico e o médico solicita um novo exame, aquele mal desaparece. Seja uma doença incurável, um tumor maligno incurável. Como isso explica? E muitas vezes profissionais da área das ciências médicas dizem: nós não sabemos o que aconteceu, nós não sabemos explicar. Então, se existem coisas que a ciência médica não explica, então nós acreditamos que esteja na área do sobrenatural. E é isso que o ensino religioso também trabalha. Também trabalhamos com o fato de aparições. Por que tantas pessoas comentam? Aí é onde entra um pouquinho, fica meio lendas urbanas, meio histórias de terror, ou até meio histórias de trancoso mesmo. Pessoas que dizem que viram fantasmas, lobisomens, outros lá na Europa que acreditam em vampiros, etc. Mas por que seres humanos acreditam nessas coisas? Elas existem ou não? Pouco importa. O que nós estamos aqui trabalhando são as crenças, o sentimento religioso, o conhecimento a partir dessas coisas. Então, nós podemos muito bem trabalhar sobre esses assuntos. Manifestações. É rara a religião no mundo que não tenha um tipo de manifestação. As religiões espíritas afro-brasileiras, como o candomblé e a umbanda, existe a crença na manifestação de espíritos de antepassados. As religiões indígenas ou ameríndias, que acreditam que seres humanos podem incorporar os espíritos dos caboclos ancestrais. São crenças em manifestações. Nós vemos também em outras igrejas, nas igrejas cristãs, principalmente nas chamadas igrejas renovadas ou pentecostais, a crença na manifestação do poder do Espírito Santo, do dom de línguas, do dom de operar milagres com a imposição das mãos. Pessoas que acreditam que tem o dom de maravilhas e dons. Nós já entramos aqui no cristianismo, que a Bíblia vai comentar sobre os dons, as manifestações desses dons. Veja que aí
As manifestações estão tanto em religiões afro-brasileiras, religiões indígenas, na Igreja Católica, nas igrejas evangélicas, o dom de cura, missas de cura, cultos de libertação. Nós vamos ver isso em várias religiões. Então veja, não estamos aqui para dizer que essas coisas são certas, são erradas, se deve fazer ou não, se é certo ou errado. Não, não é esta a missão da matéria de ensino religioso. É apenas de mostrar, é apenas de analisar, de observar. É esse o real intuito desta matéria. Então, isso é ensino religioso. Conhecimento a respeito dos diversos tipos de pensamento e sentimento religioso ou não religioso e sobrenatural, no tempo, em várias épocas e em lugares, em vários lugares, o que é que se acredita. Porém, religião, que muitos dizem, a matéria é religião, eu sempre gosto de dizer, não. O nome da minha matéria não é religião, o nome da matéria que eu ensino é ensino religioso. Religião se pratica nas igrejas, nos centros, nas sinagogas, nas mesquitas, em templos religiosos. Mas o que é religião? Como eu disse, é o ato de religar o ser humano àquilo que ele considera sagrado. O que é religar? Religar é ligar de novo. A palavra religião, ela vem de religar, religião. Se vai religar, é porque está desligado. Se desligou, é porque um dia esteve ligado. Vamos entender isso? Entendemos a palavra religião já de um ponto de vista cristão. Entenda aí. No passado, lá no Jardim do Éden, de acordo com o livro de Gênesis, primeiro livro do Antigo Testamento da Bíblia, está dizendo que Deus e os primeiros humanos, Adão e Eva, estavam ligados. Estavam próximos, conversavam diariamente, tinham um convívio íntimo. Mas veio o pecado. Com o pecado houve um desligamento entre Deus e a humanidade. E a partir deste desligamento, agora, do dia da queda, do acontecimento chamado de queda. Queda significa pecado. Pecado e queda estão, digamos que são sinônimos nesse sentido. Então, depois desse desligamento dos primeiros humanos, Adão e Eva, existe agora uma tentativa da humanidade de se religar com Deus, de ter essa intimidade de novo, essa proximidade novamente. Aí é o religar. Religar porque está desligado. Desligado porque um dia teve ligado lá no Jardim do Éden. Então é isso que é a religião. A tentativa de religar aquilo que um dia esteve ligado. Daí vem a palavra religião, que significa religar. E repetindo aqui para que todos entendam, e como aqui é um vídeo de YouTube, eu acredito que nem só alunos estejam assistindo, nem só os alunos vão assistir. À medida que está assistindo um vídeo desse, às vezes tem o pai, a mãe ou algum conhecido por perto ouvindo. Eu acho até isso interessante, porque aí com a quarentena, com a pandemia, as aulas ficam até mais socializadas. Qualquer pessoa agora, qualquer pai de aluno pode saber o que é que a gente transmite para os filhos em sala de aula. E vocês estão sabendo agora, quem tinha alguma dúvida, porque muitas vezes eu sou o professor dos assuntos estranhos. Quando os alunos têm alguma dúvida sobre algo nessa área, sempre me perguntam e com a maior satisfação a gente procura responder na medida do possível. É claro. Então, o ensino da nossa matéria de ensino religioso não é doutrinário. O que quer dizer que não é doutrinário? Isso quer dizer que eu não estarei tentando convencer ninguém do que é certo ou do que é errado. Certo, professor, alguns dizem, alguns perguntam, mas no que é que você acredita? Bom, minhas crenças pessoais são minhas crenças pessoais, eu não vou levar isso para a sala de aula. Quem me conhece pessoalmente sabe no que eu acredito e no que eu deixo de acreditar, mas os meus valores pessoais não importam dentro da sala de aula, onde existem vários valores diferentes. Não, eu não quero que minhas crenças sejam mais importantes do que
a de nenhum aluno, de forma alguma. Cada qual é livre e independente para acreditar naquilo que achar melhor, ok? E o Brasil é um país democrático. O Brasil, a Constituição brasileira garante esse direito para todos. E, repetindo, nós defendemos o respeito e a tolerância, sempre respeitando o próximo, respeitando todos os outros e tolerando, aceitando o outro, ok? Então, essa é a nossa introdução à matéria de ensino religioso, é a nossa primeira aula de revisão deste bimestre ou unidade, ok? Encerramos por aqui, graça e paz para todos.